amigos do Portal Webterra, estamos aqui com mais um Webterra Podcast e com a celebridade do Norte de Minas, uma figura importante, seja na política, na parte empresarial, é o Vinícius Veciani, que vai falar um pouquinho para nós aqui sobre a experiência dele, sua história e, claro, falar do novo desafio, né, Vinícius, que é a Secretaria de Serviços Urbanos. Seja bem-vindo. Obrigado, André, obrigado a toda a equipe aí da Webterra, né? Agora, realmente, me sentindo uma celebridade, sendo entrevistado aqui por esse importante veículo de comunicação, né, que tem levado aí aos 4 cantos da Minas Gerais, até do Brasil, digamos assim. A internet não tem fronteira, né? Por que não dizer até do exterior, né? Muita gente deve estar acompanhando aí esses podcasts. E é uma oportunidade da gente se apresentar aos que não conhecem e falar do nosso trabalho, né? André e eu já conheço há um bom tempo, né? Desde a época da Star Promoções, 20 anos aí promovendo evento por toda Minas Gerais. Inclusive também fizemos shows no exterior naquela época, né? E depois fui prefeito de Patis, minha Mas cidade. Você vai falar, Ih, tem história para contar. Só que antes a gente vai ver esse vídeo desse programa importante, o PIC, da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Acompanha aí. Mobilidade urbana é pique do momento. Para facilitar a vida do cidadão, a Prefeitura vai duplicar boa parte da Avenida João 23 e criar outra alternativa para o trânsito nessa área. E outra grande novidade, o título de cidade 100% asfaltado. Um desafio que o PIC vai conquistar. É o fim da lama e da poeira em toda a cidade. Isso que é investir no cidadão. Quer ver mais? Olá pessoal, o PIC aí, ó, muito investimento na nossa cidade, parabéns à Prefeitura de Montes Claros por essa iniciativa. Então agora, Vinícius, vamos lá falar dessa história aí, como começou. Você que no ramo de entretenimento, todo mundo ficou famoso, né? No norte de Minas, no estado de Minas Gerais, a nível Brasil. Mas como começou e a sua história? Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas te conhecerem, entender mais do porquê chegou o Vinícius Veciani hoje, né? Então, desde os 16 anos a gente já tinha uma atividade comercial, começamos a fazer eventos, e esses eventos se tornou uma empresa, né, a Star Promoções. Acho que muita gente conhece, muita gente pôde participar dos eventos da Star Promoções, né? Quem não foi, né, no Axé Montes, no Carnamontes, na Expo Montes, fizemos 15 anos a exposição agropecuária, Salinas, Janaúba, várias micaretas, bloco bole-bole, Januária, Pirapora, Três Marias, né? E também aquele tão famoso carnaval, não só para Minas Gerais, como para o Brasil e para o mundo, né? Que é o Carnaval Diamantina, onde a minha empresa o realizou por 11 anos, né? E posteriormente a isso, me ingressei na política, fui prefeito em Patis, né? E de lá eu trabalhei com o Humberto 4 anos aqui à frente da Secretaria de Serviços Urbanos. E logo depois o deputado Gil Pereira me convidou para assumir a chefia de gabinete. Lá estive por 2 anos e meio. E agora com essa alegria também, né, de trabalhar... Velho novo desafio. Trabalhar com o Gil, com o Humberto, pessoas políticos sérios, né, que estão aí trabalhando por nossa região, pelo norte de Minas há muito tempo. E Humberto me convidou para voltar aqui e voltamos com alegria, né? O deputado Gil é um parceiro do prefeito Humberto dessa gestão, que junto com o Guilherme tem feito esse ótimo trabalho. E agora, como você disse, esse velho novo desafio, né? Isso aí. Não, mas vamos... E essa experiência, Vinícius, no mercado privado, né? Uma empresa de eventos, entretenimento. Depois vem essa veia política, né? Onde surgiu a veia política, o interesse de ingressar no mundo político? É um desafio muito grande. Tem que ter o dom, tem que ter realmente a habilidade de entender o que a sociedade necessita, e você partiu para uma empreitada na cidade natal e teve lá, você já falou, citou como prefeito. Então, como é que foi a junção desse meio empresarial, de entretenimento, com a veia política e entregar isso no serviço público? Eu lembro muito bem, quando eu era mais novo, minha mãe me chamava de São Benedito, né? Protetor dos pobres e oprimidos, né? Mas, na verdade, era sempre aquela preocupação que eu sempre tive com a coletividade, com tudo, né? E, assim, e digo que eu tenho uma sensibilidade muito aguçada para perceber, né? Às vezes, aquelas que são as agruras de um povo, ou de um conjunto de pessoas, ou de uma comunidade,
E a gente, com a experiência da vida privada, muito mais do que a pública, que percebe soluções às vezes mais rápidas, mais produtivas e que dão melhores resultados, né? Então você participava ali de algumas questões sociais, mudava algumas realidades, e aquilo sempre me atraiu. Sempre, instigava, né? me instigava. Participei sempre das políticas de Montes Claros e da região, né? Sempre tive minhas posições muito claras, né? Me interessava sempre pelas leis, que sejam aquelas feitas pelos deputados estaduais, federais ou pela Câmara Municipal das cidades, né? Que impactam na vida do cidadão. Então, convivendo ali nesse mundo empresarial, com esse misto de convivência política, né? Aquilo foi dentro de mim crescendo aquela vontade de encarar esse desafio, de participar da vida pública e mostrar, né, que essa experiência privada, né, ela pode fazer muito bem a vida pública. E assim fizemos em Patias, uma gestão muito boa, de resultados assim, excepcionais, né? Aquela época, Patias, para você ter uma ideia, voltando até nessa questão mais social, foram 16 cidades em Minas Gerais que recebeu o selo Unicef. Eu estava entre elas, né, o município de Patias. A gente estava no portal da transparência do Estado, entre as 100 cidades mais transparentes, onde... É importante as pessoas saberem o que está acontecendo. Onde nunca houve transparência lá, a gente instituiu o portal e ficou entre essas 100 cidades, né? Todos os nossos índices sempre foram muito bons, da educação, da saúde, melhoramos tudo, né? Criamos aqueles arranjos produtivos locais para o dinheiro circular lá, a horta comunitária, a feira livre, né? Cursos direto com o Senar, FIENG, Senai, sabendo que Patias não tinha mão de obra para todo mundo, mas sempre buscando qualificar as pessoas que fossem se aventurar na vida lá fora, ela levasse consigo uma qualificação, né? Para facilitar o ingresso ao mercado de trabalho. E teve uma coisa, André, que marcou muito naquele momento a minha vida. E eu digo que só aquela passagem pela vida pública já valia a pena, que são poucas pessoas que sabem disso, até mesmo porque na época eu não quis assumir essa paternidade nem buscar essa publicidade, mas aquele concurso público unificado que teve junto com o Ministério Público, com o Codanorte, com a AMANS naquele momento também assumindo esse protagonismo, foi um projeto meu, né? Uma conversa que se iniciou com o então promotor de justiça, Dr. Paulo Márcio. Ele me convidou lá. Está em Diamantina hoje? Está em Diamantina. Ele me convidou e me deu aquela bronca que os promotores dão ali no prefeito. Falou, você tem que fazer o concurso público. Não pode contratar desse jeito. Não pode contratar desse jeito, senão a gente vai entrar com processo e tal. E realmente está certo, esse é o papel do Ministério Público, né? Diga-se de passagem, uma das instituições mais respeitadas do nosso país. Mas naquele momento eu virei para ele e falei, não vou fazer não. Porque se eu atender a solicitação do senhor, os outros municípios, nenhum farão concurso e todos irão tentar uma vaga em Patias. Lá o emprego é pouco, doutor Paulo Márcio. As pessoas vão ocupar o lugar de um cidadão lá do município, que tem raiz, tem origem. Eles não têm laços familiares, não têm outros interesses no município. Olha lá se serão bons funcionários e ficarão lá até passar em outro concurso, né? E até o recurso que eles recebem, eles não vão gastar no município, vão levar para suas cidades de origem. Então, isso vai causar um dano enorme à minha cidade. Mas eu faço se todos fizerem o concurso. Ele falou, como assim? Eu falei, não, vamos pensar num concurso unificado. Aí eu falei, eu posso procurar Unimontes? Ele falou, não, pode. E aí procurei professor Reinaldo, professora Joelisa, através da Cotec, e foi que começou essa ideia que virou até modelo para outras regiões do Brasil. Sim. E até concorreu pelo CNMP, aquele prêmio de boas práticas, né? Na época muito em cima, e eu acho que ele ficou em 4º ou 5º lugar. Então foi um projeto muito bacana, né? Que a gente vê em cidade pequena, assim, quando um grupo político perde, ele fica ali nas esquinas torcendo para que tudo dê errado para o outro, para ele voltar e ter o emprego de volta. Eu falei, olha, efetivando as pessoas, você primeiro cria um quadro meritório, né? E ao mesmo tempo que essas pessoas que não se ingressaram no serviço público vão
passar a avaliar a administração de outra forma e talvez buscar outros caminhos. Mas e outro, a pessoa trabalha com experiência, anos naquela labuta ali, a forma de trabalhar, a entrega do serviço é outra. Sem do que dúvida. um servidor temporário que às vezes não tem nem tanto compromisso, né, Vinícius? Então, Justamente, não tem compromisso com a cidade, com o resultado, e às vezes compromisso só com seu chefe político, né? mas um ponto aí, você falou de produtos, dessa experiência da parte empresarial, do privado, e falou de produtos entregues na experiência lá em Patias. Mas tem uma questão no meio aí que é fazer a formalização, é fazer os processos. Quem vem do privado sofre. Sofre muito para que aconteça, que tudo isso aconteça e materialize em processos, em licitações e que isso chegue na ponta, né? O grande gargalo do poder público é chegar e realmente entregar com velocidade, com... A demanda existe, a demanda sem fim, né? Uma cidade, não importa o tamanho, é uma demanda sem fim, sempre tem alguma necessidade. E fazer com que aquilo chegue na ponta onde quem realmente precisa é um processo que cansa às vezes, mas claro que tem como fazer sim e com maior celeridade. Eu acho que é uma troca de experiências, né? O poder público também ensina a iniciativa privada, às vezes, práticas que nem todos têm. Quando você tem um plano plurianual, você está falando de uma gestão de 4 anos para frente, a aprovação de uma LOA, o orçamento que você terá no outro ano, né? Então isso te obriga a pensar, te obriga a planejar, a pensar, né? E nem toda iniciativa privada age assim, né? Age muito no calor do momento, numa tendência ou em outra. Então o poder público nos ensina essas coisas ao mesmo tempo que nos apresentam essas dificuldades, sim. Mas desde que planejadas, elas são minimizadas, né? Apesar de que houve alteração agora, inclusive na lei de licitação, né? Mas acho que ainda poderia melhorar, sabe, André? Eu busco, eu tenho isso comigo, eu fico assim, eu me instigo a pensar soluções, como foi essa do concurso unificado, né? Às vezes, ao invés de pensar isoladamente, por que a gente não pensa coletivamente, enfim. E uma das coisas que me chama a atenção é essa forma de comprar do poder público. Ela não tem garantido a melhor compra. Há muitos anos, o país deve perder bilhões e bilhões de reais em razão dos processos licitatórios que hoje existem, né? E passa todos os anos, todo mundo fala isso. Existe um diagnóstico que não se muda. Aí está uma coisa que a vida pública poderia aprender com a privada, a velocidade da mudança, né? Em razão das necessidades que se apresentam. E do diagnóstico. E do próprio diagnóstico. Então, para mim, a licitação deveria servir apenas para balizar o menor preço. A partir daquele momento de balizamento do menor preço, o gestor poderia ter a liberdade de optar por outra compra, desde que fosse mais vantajosa para o município. Um exemplo, às vezes um pneu de baixa qualidade sai numa licitação, um aro 13, vamos dizer, sai numa licitação R$320. Aí você encontra nas melhores lojas, nas melhores marcas, o mesmo pneu com as mesmas características a R$240. Porque o público paga mais caro. Por que o gestor público não poderia ter a liberdade, a autonomia de ir lá e fazer aquela compra, né? Agora, em contrapartida, ele deveria ser mais penalizado se usurpasse do seu poder, da sua competência para cometer crime, inclusive de corrupção, desvio de dinheiro. Então, vamos atribuir mais responsabilidade ao gestor e penalizá-lo mais também na proporção da responsabilidade que ele recebe, se assim ele não fizer corretamente. E hoje, tecnologicamente, avançou muito o sistema público, né? Sim, sem dúvida. A fiscalização, a forma de gerenciar os processos. Então, tem uma transparência muito maior, que facilita todos os poderes, a sociedade como um todo, estar de olho. Sem dúvida, mas ainda assim a forma de compra pública desestimula muitas boas empresas a participar do pleito. Ainda tem empresas hoje em dia que têm medo do recebimento, da garantia de receber do poder público. Há um tempo atrás eu me deparei com a situação, né, e até comuniquei às pessoas e levei ao conhecimento de alguns uma prática indevida. Nós estávamos tendo ganhos em licitações, lá quando eu fui prefeito, de microempresas vendendo carro mais barato que a concessionária.
Quando eu aprofundei naquilo, eu percebi que as pessoas abriam essa microempresa, faziam uso do benefício de governo de isenção dos impostos para fomento daquela atividade, comprava o veículo mais barato e ia participar de licitação. Aí eu logo mudei, falei, primeiro emplacamento no município e nota fiscal tirada direto para o município. Então você tem que estar sempre cercando, né, essas artimanhas que esses profissionais que muitos participam de licitação buscam brechas na lei para poder auferir resultados, mas em detrimento de até isenções do próprio governo. Agora, passando por Pati, essa experiência, com certeza te marcou, né? Trabalhar pela cidade natal, pelas pessoas que você tem familiares e tem vínculo, né? A experiência agora, claro, trabalhando na Assembleia com o deputado Gil Pereira, acho também que foi acho um crescimento, né? Ver de outro do lado do Legislativo, estava no Executivo, vai ter um outro olhar, que é onde os deputados lá definindo, legislando por nós, e você participando desse momento lá, como é que foi essa experiência? Conta pra gente aí, ó. Pois é, né? Eu falo que agora a minha margem para errar é mínima, né? Convivendo com dois bons professores desses, Gil Pereira de um lado, Humberto Souto de outro, né? Então, assim, são períodos de grande aprendizado, né? E assim, a gente convive com esse lado do legislativo e principalmente o efeito que as leis criadas causam na própria vida do cidadão e na gestão de um executivo, né? Que são mais suscetíveis a essas leis. Então, é uma experiência boa, né? Porque às vezes numa discussão, sempre que surge uma dúvida, eu tenho sido assim, um instrumento até de colaboração no esclarecimento e tal, por ter estado dos dois lados, vivenciado desses dois lados, né? E é por essa experiência que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? E Humberto majestosamente fala isso com a gente. Eu me lembro ali, eu sempre saí muito tarde lá, naquele primeiro mandato, antes da pandemia, a gente ficava lá 10, 11 horas da noite, já saí meia-noite ali conversando e aprendendo. E ele falava assim, olha, eu não sou mais inteligente que vocês, eu tenho mais experiência do que vocês. Né, com sua simplicidade e tudo, mas ele colocava isso, que a vivência dele trouxe o conhecimento que hoje ele pode emprestar à nossa cidade de Montes Claros, né? Eu acho que eu tenho tido a felicidade de ombrar com esses bons homens aí, tenho aprendido também a experiência aumentada a cada dia, de forma que a gente possa contribuir para a cidade, para a região, né? Dessa forma que a gente possa dar resultados. Porque o mais importante é dar resultados, é transformar realidades, mudar a vida de pessoas, criar perspectivas, né? No hoje, a curto, mas a médio e a longo prazo, né? Não, com certeza. Agora a gente vai falar do velho novo, né? Desafio. Claro, a Secretaria de Serviços Urbanos é uma estrutura importante da cidade. Eu até vou brincar com o seu. A questão de rua, como está asfaltando, e aumenta o serviço, né? Muito mais. Tem mais serviço. Essa semana eu falei com o prefeito, prefeito, precisamos conversar, né? Aí ele falou, tudo bem, traz para mim aí o que é que você está precisando. Eu falei, a cidade não é mais a mesma. Nós já estamos com mais de 1.700 ruas asfaltadas daquele primeiro mandato. Impacta, né? Diretamente na limpeza urbana, na coleta de lixo, né? Em toda essa estrutura da equipe que para as pessoas entenderem o que a Secretaria de Serviços Urbanos realmente faz e que entrega à população, à sociedade. Olha, André, hoje a Secretaria até se agigantou mais com a passagem lá do nosso vice-prefeito Guilherme Guimarães. Hoje ela faz obras grandes de drenagens na cidade, né? A gente tinha uma dificuldade em licitar essas obras, dadas as especificidades de uma drenagem, muito mais quando se começava a fazer. Então, um histórico muito ruim de empresas que ganhavam e desistiam da obra no meio do caminho, muito em razão dessas especificidades que não se poderia prever ali naquele momento. Então, o Guilherme assertivamente criou um setor e a gente tem feito todas essas drenagens da cidade, né? Já foram várias feitas e a gente continua com muita obra. Agora, praças também, canteiros, parques, a gente tem feito essas obras para o município. Essa própria pista de skate aqui,
próximo aqui do portal WebTerra, né, foi uma obra feita também pela Secretaria de Serviços Urbanos. Então a gente cuida da postura, né, fiscalização, comércio ambulante. Se você quiser também entrar nesse assunto, que é uma coisa que nos incomoda muito, né, assim, a forma como está. O momento aqui é para isso, as pessoas terem acesso à informação. Limpeza urbana, né, nós temos aí a coleta de lixo domiciliar, a varrição, a capina, né, postura, já falei, apreensão de animais, nós temos, enfim, são os setores mais importantes, né? E é importante também a população saber as mudanças que já tiveram. Isso lá naquele primeiro mandato de Humberto, eu estava secretário, e nós mandamos para a Câmara, depois de muito estudo, um projeto de lei 5.080 de 2020, da qual a gente estabeleceu muitas mudanças na cidade. Dentre elas, só pontuar algumas mais importantes, para vocês terem uma ideia, um shopping da cidade pagava a mesma taxa de limpeza urbana do que uma residência. O município gastava ali para recolher os resíduos daquele shopping 4 horas, 3 horas, dependendo do dia. O custo daquela operação passava de R$120 mil ao longo do ano e ele recolheu uma taxa de R$700. Então, só um exemplo, né? Como grandes redes de supermercados e grandes geradores. Criamos essa lei e separamos os grandes geradores, que é a produção acima de 200 litros de lixo por dia, é medido em litros, né? Aqueles sacos de lixo, e devolvemos a ele a responsabilidade de fazer a gestão de resíduos, bem como arcar com todos os custos envolvidos na coleta. É uma obrigação. A lei federal já previa isso, a lei estadual, mas a gente não tinha criado a nossa e regulamentado isso. E assim fizemos com redes de supermercados, né? E qual que é o efeito indireto disso? Direto e indireto. Direto, a prefeitura reduziu o seu custo da operação, reduziu as horas extras, né? E o indireto, a partir do momento que os grandes geradores passaram a fazer a gestão dos seus próprios resíduos, todos passaram a reciclar. Né? Então, o meio ambiente agradece. Então, assim, nós fizemos uma ação que gerou uma sustentabilidade. Também, através da Secretaria de Serviços Urbanos, criamos o programa Recicla aos Montes, né? Que hoje tem as associações. É um projeto modelo que o Ministério Público, através do Dr. Paulo César, tem levado esse modelo para todo o estado de Minas Gerais, já naquela primeira gestão nossa também. E a gente tem ampliado isso na cidade, né? Que é um projeto que eu me apaixono por ele, porque ele é social, ele é ambiental e ele é econômico, né? Ele tem 3 pilares de sustentação aí que são extremamente importantes, né? Então, são essas ações, que é cuidar do dia a dia da cidade, do visual, da limpeza, é a gestão de resíduos da construção civil, né? A gente acha que, às vezes, quando você não está diretamente ligado a esse assunto, que são coisas simples, não. Mas isso impacta diretamente a vida do cidadão. Né? A falta de políticas públicas de fiscalização ou de soluções para os problemas gera um tanto de outros problemas, como saúde pública, proliferação de mosquito, dengue, chikungunya, tudo isso aí, escorpião, né? Então, pragas urbanas. Então, a cidade ela é viva, a gente tem que cuidar desse dia a dia. E há serviços urbanos que fazem esse trabalho, né? Tanto aqui na zona rural. Tá. Mas os principais gargalos que você enxerga, claro, na experiência teve anterior, com algumas leis, né, criadas e tentando melhorar ainda mais a efetividade desse serviço. Porque, assim, por exemplo, você pega, então, um telespectador mandou assim, e esses bichos no meio do Vitoruna aí, cavalo, vaca, o que a gente faz? Onde a gente liga? Olha, a gente porque, criou assim, um aplicativo... a falta de cuidado do dono, né? Deixar o animal... Até o que isso, onde as pessoas podem buscar e o que pode entregar? Algumas perguntas que vieram, a gente tem que perguntar para você aqui para dar o caminho às pessoas. Sim, né? Ontem eu estava falando sobre esse assunto em uma outra entrevista e mostrando que desde 1976, né, através da Lei 1095, não que eu tenha a memória da lei lá em 1976, mas assim, debruçando sobre isso ontem, eu reli, né, assim, desde da primeira lei até as nossas mais atuais. Então, desde 1976 é proibido a criação de bovinos no perímetro urbano, né? E
ainda acontece. A gente ainda encontra, uma hora ou outra, bovinos passeando pela cidade. Então, de onde sai isso, gente? A curiosidade são dos fazendeiros urbanos, né? Então, a gente está mandando agora um projeto de lei com o intuito de alterar essa lei, não no sentido da proibição, porque ela ainda continua valendo, mas sim da apreensão. O que é? Apreendeu, vai a leilão e o recurso vai para um fundo municipal de meio ambiente, que o CODEMA administra. Sim. Olha, se é proibido, eu acho que não deve ter a chance de pagar uma multa e fazer a retirada. Sim. Se é proibida a apreensão, se paga uma multa e faz a retirada. E acaba que há reincidências, né? Sim. Agora, quanto aos animais, aos equinos, talvez nosso maior problema, eu digo o seguinte, que a cidade cresceu, evoluiu, hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, e é natural que muitas coisas cresçam junto e evoluam também, inclusive essa prestação de serviço. Agora, nós temos que entender que a questão dos carroceiros, eles são vistos pela administração como prestadores de serviços, né? E respeitados como tal. Mas se a gente tiver uma alternativa para fazer a transição da tração animal para uma tração motorizada, veículos automotores, fazendo a inclusão desses carroceiros, esse é o caminho que nós temos que buscar. Porque Montes Claros não é mais a mesma. Então, o tráfego de uma carroça... de anos, né? O tráfego de uma carroça junto ao trânsito de veículos, motos, carros, é complicado, pode trazer transtorno. Esses animais que às vezes ficam soltos na rua, muitas vezes causando acidentes, né? Infelizmente, já tivemos até óbito nesses acidentes. Então, devem ser evitados, né? Então, vamos juntos com eles, com esses prestadores de serviço, buscar construir uma solução mais moderna, né? Que atenda melhor e que eles sejam incluídos no processo. Essa é a forma de fazer, não há outra forma, né? Não há de se discutir, vamos acabar com os carroceiros, com as carroças, não. Nós vamos buscar apresentar uma outra forma de prestação de serviço a qual eles estejam incluídos e possam ser remunerados por isso. Qual um outro ponto aí que a secretaria tem que ter essa intervenção, essa atenção, que você gostaria de falar, que é importante nosso telespectador saber, né? Eu vejo que assim, tem um outro ponto que eu debrucei muito sobre ele, André, mas assim, de certa forma, eu não estou tão motivado igual no começo. A gente tem visto assim, a proliferação do comércio ambulante na cidade, né, tomando as calçadas, até em desrespeito ao espaço do pedestre ou dos próprios veículos, né? E nós ficam na rua, né? Nós lá atrás fizemos algumas intervenções junto a isso, mas é preciso deixar claro para a população que a obrigação do município quanto àquilo é só de postura, né? Se nós temos ali produtos contrabandeados, sem nota fiscal, cabe uma ação do Estado, da Receita Estadual, cabe uma ação da Receita Federal, outras esferas outras esferas. E aqui, fazendo justiça, não que não são feitos, são feitos sim. Constantemente, né? Mas às vezes numa proporção de junto com o município combater. Muito pelo contrário, a Receita Federal sempre tem sido atuante nisso aí. Eu vejo pouco, talvez, a Receita Estadual, mas a Receita Federal tem participado ativamente nessas apreensões, tentando coibir esse mercado. Essa semana, eu vi uma entrevista no Jornal Hoje, mostrando que o prejuízo para o país está chegando a 415 bilhões por ano dessa economia, dessa entrada de contrabando, de cigarro, de produtos contrabandeados. E ele ainda vem aqui concorrer com o nosso produto, sim, desempregar a nossa gente. Então, acho que tinha que ter um olhar mais participativo de todas as esferas, inclusive dos lojistas ali, que às vezes acham que a culpa é só do município, mas não é verdade. Para que a gente possa buscar uma solução para isso, né? Também sempre com esse olhar. Coibir, fiscalizar, apreender o que deve ser aprendido, mas entendendo que eles são cidadãos e que devem, através de um programa ou de um novo espaço, fazer a transição para a formalidade, para o comércio formal. Não, com certeza. É uma política pública específica para isso, né? Isso, justamente. Mas aí, meu amigo, agora fala um pouquinho da experiência da administração do prefeito Humberto Souto e juntamente com o vice Guilherme. Acho que é uma dupla dinâmica, né, que deu certo. Alguns até tinham dúvida no passado. Guilherme não conhecia. E essa junção da experiência do Humberto
com a forma de controlar e dar assistência, e o Guilherme mais na ponta lá diretamente, tanto nos serviços urbanos, mas as demais secretarias. Conta um pouquinho de experiência pra gente aí. Assim, eu brinco que lá na frente eu vou contar uma coisa que eu sei, que eu convivi com o Beto e com o Guilherme, assim, uma coisa maravilhosa que demonstra ainda mais a capacidade do nosso vice-prefeito, né, Guilherme? Mas, ao mesmo tempo, André, eu fico nesses aprendizados que eu tenho com o Beto, com toda a sua experiência. Ao escolher o Guilherme como vice, ele também, talvez até primeiro do que a gente, percebeu toda essa sua qualificação e capacidade para, junto com ele, formar essa dupla que tem sido referência no país, né? Humberto, falar de Humberto assim, é a reflexão que a gente deve fazer da vida sobre o que é valor, sobre o que é exemplo, sobre o que são princípios, né? Olhar para Humberto é dizer que a política vale a pena, ela sendo feita da forma correta, com honestidade, com transparência, o cidadão colhe os resultados. É beneficiado, íntegra. Eu estava lá no lançamento do PIC, Humberto falou uma coisa que me chamou a atenção, né? O carinho que a população tem com ele, onde é que ele passa, aplaude, vibra com a presença dele. E olha que a fama era de bruto. E ele brincou, eu não sou bruto, eu só falo a verdade. Aquele coração é enorme, né? E o amor pela sua cidade é algo assim, indescritível. Então, lá naquele momento, ele com a sua sabedoria, né, ele falou assim, ó, vocês não imaginam a alegria que eu estou, né, sentindo em ser prefeito da minha cidade e tudo. E o quanto que é bom, né, a gente andar corretamente, né? Se os desonestos soubessem prazer, a emoção que é viver isso, esse abraço da população, eles não seriam desonestos. Né? Essa estava lá, né? Então, assim, aquilo me chamou a atenção. Então, é isso que ele traz para a vida dele, né? Ele abdicou de algumas coisas, a gente sabe, inclusive de receber o salário de prefeito, né? Que as pessoas às vezes falam, mas ele já tem a aposentadoria. Não, mas ele tem o direito de receber o salário de prefeito e abriu mão em prol do município, né? E ele nos ensina a cada dia, sabe? Ele a cada dia é uma lição. Então, eu sempre que estive com ele, eu aproveito cada minuto. Eu até brinquei com minha esposa, eu falei assim, ó, quando eu tô com o Humberto, eu fico mais calado do que falando, que eu quero cada momento captar um ensinamento, né, e tê-lo como esse nosso exemplo. E Guilherme da mesma forma, né, com sua capacidade, com sua tranquilidade. O Guilherme é uma pessoa muito equilibrada, né, André, no trato, nas decisões. E hoje, assim, tem coisas que a gente vive que a população não vive. Mas, às vezes, a gente está numa mesa ali com o doutor Otávio, com o Guilherme, com o Humberto, com outros secretários, e eu vejo que cada decisão que é tomada, ela só tem um objetivo, atender os interesses da cidade e melhorar a vida do cidadão. Né? Então, isso é gostoso de se ver, uma gestão que pensa da mesma forma e que age da mesma forma, né? Sobre essa liderança, de fazer o bem comum. Né? Então, Montes Claros pode ficar muito tranquilo, né? O dinheiro público está sendo bem empregado, as decisões tomadas são sempre em prol da coletividade e da melhoria de vida de todos nós. Que bom, é bom ver esse depoimento aí, esse relato, né? Quem está vivendo lá do lado, né? No dia a dia, tem esse bastidor. Meu companheiro, eu queria te agradecer, está chegando ao fim aí. Suas considerações, claro, e lhe desejar sucesso nessa empreitada, né? Na secretaria novamente. Com certeza, pela competência, seu trabalho aí vai fazer um grande trabalho. Suas considerações, por favor, ao nosso telespectador que está te vendo aí. Tem só uma parte também que eu esqueci de falar, que a Serviços Urbanos fiscaliza, que é a questão da publicidade também, né? Tá. E a gente deu uma limpada na cidade. Montes Claros tinha faixa em poste, faixa em tudo quanto é lugar e tal. Supermercados, nas grades, a gente acabou limpando a cidade. E quando a cidade está mais limpa, eu acho que é a primeira coisa que você observa, né? Você que viaja muito, eu também, quando você chega numa cidade, como é que tá? Ela tá limpinha, tá harmônica, você fala, ei, aqui tem uma boa gestão, aqui as pessoas são bem cuidadas, né?
Mas, assim, dizer que para mim é uma alegria estar de volta, né, nessa secretaria, com esse perfil que eu sempre tive de ir ao problema, de ir aos bairros, de atender as demandas que nos chegam, de ouvir de perto, de participar junto com os vereadores que têm essa representação do povo, né? Foram eleitos para isso e trabalham juntamente com o Berto, de mãos dadas em prol do crescimento da nossa cidade, né? E poder estar contribuindo com todos os processos aí para que Montes Claros seja uma cidade cada vez melhor. E parabenizar você, Andrei, pelo seu trabalho e ao portal Webterra, né? E desejar sempre que você continue nessa rota de sucesso e prosperidade. Muito obrigado, amigo. Pode ter certeza que o canal é aberto aqui com o nosso portal para que você divulgue suas ações, divulgue seu trabalho e mostre cada dia mais a evolução dessa secretaria importante no dia a dia do município. Antes de cortar aí, um abraço a toda a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos. Importante, que fazem o dia a dia. Todos os setores, né? Eu falo que a Serviços Urbanos é mais que um time, é uma seleção. Parabéns. Meus amigos, acompanhamos aqui um pouquinho da história do nosso amigo empresário, secretário Vinícius Veciani. Muito obrigado. E continue acompanhando o Webterra Podcast. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo, no Grande Major Prats, vai ganhar grama sintética. Fique total no esporte. E tem mais. Vamos lá?